temos que Laudo olhar aí. pericial de insalubridade. Como elaborar essa bagaça? É isso Esse aí. é o assunto de hoje. Nossa intenção foi trazer aí o conteúdo, então, para poder orientar, né, vocês em como orientar, não, né? Trocar uma ideia, né? Já tem Sim. tantos feras aí com a gente, sobre como elaborar, né, um laudo, o que você precisa ter num laudo pericial de insalubridade, os requisitos mínimos ali, né, necessários para fechar isso. Recado inicial primeiro, né, o nosso tema abordado aqui hoje não se limita ao que vai ser falado aqui nessa 1 hora de live. Então, tem muito assunto aí, muito conteúdo, e a gente pode fazer depois, através dos comentários de vocês, através das perguntas, a gente consegue fazer aí 2, 3, 4, 5, 10 lives sobre isso, né? Bora lá, bora lá. Então, o assunto de hoje, laudos de insalubridade, né? Laudos periciais de insalubridade, como elaborar. Como o Thiago mencionou, aqui a gente dá aquela pincelada, né? Senão nós vamos ficar aqui por horas e horas, então a gente dá aquela pincelada. O assunto que nós vamos trazer aqui, é claro que não esgota, né? Não esgota completamente o assunto, e lá no nosso curso, lá sim é um local que a gente detalha um pouco mais sobre esses assuntos, tá certo, pessoal? Bom, na tradução do nosso velho e bom amigo dicionário, que inclusive a gente utiliza muito nas perícias, ele fala que o conceito de laudo é texto ou documento contendo parecer técnico de médico, vírgula, engenheiro e etc. É isso, esse é o conceito de laudo, né? Mas é claro que a gente não pode se ater apenas ao dicionário, né? Então, pessoal, em um processo, né, trabalhista de SST, lembrando que aqui a gente trata os assuntos de SST, né? Nós temos lá dois documentos. Um se chama laudo, elaborado pelo perito do juízo. O outro se chama parecer técnico, elaborado pelo assistente técnico, que pode ser da reclamada ou do reclamante, né? Então, isso é importante separar e entender bem. Então, o laudo é o documento que avalia se os empregados de um determinado estabelecimento ou posto de trabalho, né, se eles estão expostos a algum tipo de agente, né, seja físico, químico ou biológico, capazes, né, de causar danos à saúde, tá certo, pessoal? Baseando sempre lá nos limites estabelecidos, né, pela NR15 ou para aqueles itens que são qualitativos, né? Nós temos os quantitativos e os qualitativos. Isso também acho que está bem claro para todos, né? E o parecer técnico, emitido então pelo assistente técnico, é aquela opinião dele, né? A opinião técnica dele baseada em argumentos, tá? E aí o parecer ele pode ser favorável, desfavorável, pode ser um parecer técnico, né? Enfim. É claro que existem alguns outros pareceres que podem entrar num processo pericial, como, por exemplo, acontece a perícia, o assistente técnico emite lá, inclusive estava agora há pouco, Thiago, há 20 minutos atrás, antes da gente iniciar aqui, estava finalizando a elaboração de um parecer técnico. A perícia foi sexta-feira da semana passada, então eu estava emitindo o meu parecer técnico como assistente técnico. Então eu vou lá, elaboro, entrego para o advogado faz a carga no sistema, né? No PJE. Por sua vez, o perito ele elabora o laudo e ele também faz a carga no sistema, anexa o laudo dele no sistema. Se o laudo for desfavorável para o meu cliente, eu vou ler o laudo do perito e aí eu posso apresentar um parecer técnico de impugnação, né, juntamente com os quesitos complementares. Mas aí é assunto, de repente, para mais uma live, né, Thiago? Com certeza, com certeza. E a primeira palavra que nós vamos falar aqui para vocês anotarem para o sorteio é laudo. Ok? Então, primeira palavra-chave, laudo. Anotem aí. Certo? Laudo. Não queiram gravar na cabeça, galera. Anota aí. Anota para não ter problema depois. Exatamente. Bom, Júlio, para que então? Qual que é a finalidade, né, de um laudo pericial de insalubridade? Tem a finalidade, então, de verificar, né, de analisar se o reclamante, ou seja, a pessoa que entrou com um pleito ali, faz jus, né, ali a uma exposição, né, está exposto a um agente gerador de insalubridade, que pode variar em 10, 20 ou 40% do salário mínimo vigente, dependendo do que ele é agente prejudicial. Vai depender se é ruído, se é vibração, se é umidade, né, se é uma poeira com sílica, se é algum agente químico do anexo 11, do anexo 13, né, enfim, uma radiação. Então, são todos aqueles agentes previstos na NR15, nos seus 13 anexos, tá?
a quem está ouvindo agora falou, pô, mas como assim? Tem um anexo 14, que é o 13, não é 14? Exato, mas não se esqueça que existe um anexo lá que foi revogado, né? Então, são 13 anexos vigentes, ok? E quem pode elaborar o laudo de insalubridade e periculosidade? Nós vamos recorrer, então, primeiro à CLT. CLT, no artigo 195, diz: a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. Isso foi lá em 1977. Tá? E aí tem o parágrafo 2º, que é o nosso caso aqui. Ó. Arguido em juízo, insalubridade ou periculosidade, ou seja, solicitado isso na justiça, seja pelo empregado, por sindicato, né, em favor de algum grupo, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo. Então, qual que é o perito habilitado na forma deste artigo? O médico do trabalho ou o engenheiro do trabalho. E onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho, que isso hoje é praticamente inexistente, porque a justiça ela está presente em todos os 4 cantos do Brasil. Então, ela consegue cobrir. Então, quando a gente vê aquela discussão, o tecnólogo, ele pode trabalhar, pode atuar com perícia? Pode, tá? Mas existe um artigo aqui na CLT, né, inclusive no seu parágrafo 2º, que vincula a questão da justiça do trabalho para a análise de insalubridade e periculosidade o engenheiro de segurança ou o médico. No entanto, isso, até quem estava conosco ontem, né, Júlio, na mentoria com o doutor Alexandre Chibante, dos alunos, né, sabe e viu que a interpretação dele é coerente com a nossa, a justiça vem se modernizando. Então, isso aqui é uma coisa de 1977. Hoje, o engenheiro, ele tem N engenharias que não existiam em 1977, era civil, elétrica, mecânica e algumas outras apenas. Hoje você tem engenharia de todo quanto é tipo de especialidade. Você tem tecnólogo, você tem ergonomista, né? Você tem N outras profissões que têm competência para trabalhar na justiça. E o judiciário vem entendendo dessa forma. Então, quem sabe um dia a gente não vai ver grandes tecnólogos fazendo perícia também. Bom, pessoal, vamos lá. Dando sequência, o que diz, então, a NR15 no tocante a esse assunto, né, que o Thiago estava comentando? Lá no item 15.4.1.1 fala o seguinte, ó. Cabe à autoridade regional, vou ler, pessoal, porque não dá para decorar essa porrada de texto, é importante a gente saber onde pesquisar, tá? Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, ou seja, né, com seu respectivo registro no seu conselho de classe e atualizado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização. De novo, quando impraticável sua eliminação ou neutralização. Então, a própria NR15, ela reforça, não só nesse item, mas em outros itens, que a insalubridade é óbvio, ela pode ser eliminada ou neutralizada através de adoção de medidas de controle. Quais elas? Começa pela coletiva, administrativa e, por fim, a individual. Nós sabemos que, né, em grande parte das situações, a coisa meio que invertida, né? Começa lá pelas medidas individuais, tá? E esse texto específico, pessoal, muita gente se baseia nele para quando vai falar, olha, para emitir laudos, né, para atuar nas perícias, precisa ser um engenheiro ou médico do trabalho por conta desse item, que ele fala que o laudo deve ser emitido por engenheiro e por médico. Aí é uma discussão grande, né, que a gente vai entrar. Com relação a perícias, isso eu acho que está bem claro, né, Thiago, para todos, mas com relação aos respectivos laudos de insalubridade, os laudos de periculosidade, aí tem uma discussão muito, muito ampla referente a esse assunto. Né? Ainda continuando né, sobre o que deve constar no laudo pericial, né? Essa informação ela é bem importante. E aí, o que tem que ter, né, no laudo pericial? Lembrando que aqui a gente está falando do laudo pericial, né? Existe lá o laudo de insalubridade, mas muita coisa vocês vão ver aí que se relaciona, tá? Inclusive isso que eu vou mencionar, tá certo? Antes de eu fazer menção a isso, né, antes da gente mencionar esse ponto, pessoal, deixa o like para nós aí se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo, tá certo? Vamos lá. A NR15, ela não traz, né, no caput dela, o que precisa ter num laudo pericial de insalubridade. Ela não traz lá os requisitos mínimos, tá? Essa informação não está, né, inserida ali, exceto
exceto em 2 anexos específicos, né, que é o anexo 3, relacionado ao calor, e o anexo 8, relacionado a vibrações, que lá sim, lá detalha uma estrutura mínima que tem que ter quando você identifica esse tipo de agente, tá? Então, lá no anexo 3, calor, vai da letra A até a letra G, ok? A letra A fala o seguinte, tem que ter lá a introdução, objetivos e a justificativa daquele trabalho. A letra B fala as avaliações dos riscos descritos no item 2.3 do anexo 3, é óbvio, né? Da NR9, tá? A letra C, descrição da metodologia e critério de avaliação, incluindo local, data e horário das medições. Letra D, especificação, identificação dos aparelhos de medição utilizados e os respectivos certificados de calibração, conforme a NHO 06 da Fundacentro, quando utilizado o medidor de IBU-TG. Letra E, avaliação dos resultados, óbvio. F, descrição e avaliação de medidas de controle eventualmente já adotadas. E, por último, conclusão com a indicação de caracterização ou não da insalubridade. Então, no anexo 3, calor, vem isso, tá? Isso já está lá explícito no anexo, né? Então, entende-se que, quando você vai elaborar um laudo pericial também, você precisa, no mínimo, ter esses itens respondidos no seu laudo, tá? Lembrando que o que está na norma é o requisito mínimo. Quer colocar algo a mais, informação adicional, manda bala. Exatamente. E aí, Júlio, uma informação importante aí também, você fala, mas, poxa, o meu laudo pericial eu vou ter que ter essas coisas só para o calor, só para a vibração? Não, né, cara? Já revisa o seu laudo e já deixa ele todo estruturado para você ter esses itens, tá? Então, o laudo de insalubridade, ele precisa seguir esses roteiros e fica um alerta que a tendência das revisões dos demais anexos da NR15 é incluir essas situações, os requisitos mínimos de um laudo, tá? Então, se o seu laudo tem lá o objetivo, tem a descrição do trabalho, tem a descrição do equipamento, tem o certificado de calibração, a forma que você obteve os dados, enfim, tem uma sequência lógica, ele fica facilmente identificável pelo juiz e pelas demais pessoas que vão ler o seu laudo, né? Ele fica um documento que ele tem começo, meio e fim, né? Então, isso, inclusive, nós vamos falar no Código de Processo Civil, que ele cita isso, tá? Voltando lá na questão do anexo 8, então, o que o anexo 8 fala? Sobre vibrações, tá? O último parágrafo dele, né, tá dizendo o que lá? Então, você tem que ter do item A ao H, objetivo e a data que foi desenvolvido o procedimento, a descrição e o resultado da avaliação preliminar de exposição. Inclusive, Júlio, vou anotar aqui, nós vamos fazer uma live sobre vibração, de novo, para falar dessa avaliação preliminar da exposição. Muita gente tem dúvida disso. A gente já fez uma live disso, nós vamos reforçar, tá? Porque a pessoa fala, mas eu estou fazendo um laudo de insalubridade, então eu não preciso verificar a avaliação preliminar. Está lá na NR15, cara. Então, se você for fazer uma perícia, você precisa se atentar ao que está dizendo lá na avaliação preliminar da exposição, lá da NR9, tá? Metodologias e critérios empregados, inclusa a caracterização da exposição e a representatividade da amostragem. Quais os instrumentais utilizados e o registro do seu certificado de calibração, os dados obtidos e a respectiva interpretação, quais foram as circunstâncias específicas que envolveram aquela avaliação. Olha como é que é complexo quando a gente está falando de vibração, né? Descrição das medidas preventivas e corretivas existentes e indicação das necessárias. E, por fim, a conclusão. O que tem nas duas observações? Você tem um objetivo, você tem uma introdução, ou seja, o começo. Você tem a metodologia de avaliação e você tem os instrumentos e os resultados, é o meio. E você tem as medidas de controle e a conclusão, que é o que a gente chama de fim do laudo. Então, ele tem que ter o começo, o meio e o fim. Tá? E não misturem isso, não coloque a conclusão antes de você trazer o resultado. Tá? Parece um pouco óbvio, mas eu já vi perícias, eu já vi laudos, em que a conclusão está lá na 4ª página, e depois ele vem descrevendo o porquê que ele fez aquela conclusão. Tá? Isso fica muito confuso para quem vai fazer a leitura. Tá? É a mesma coisa de você estar lendo um livro, e você já sabe que o final lá do livro de romance, o casal ficou junto, e depois vem contando a história do casal. Tem vezes que isso dá certo, mas nem sempre, né? Via de regra, não é a melhor forma de se escrever um livro, né? E aí a gente tem o Código de Processo Civil. Para quem não está familiarizado, o Código de Processo Civil, ele traz todos os procedimentos para se fazer para acontecer o rito da justiça, né? Dentre eles, as características da perícia. Como que deve acontecer a perícia, o que deve ter na perícia, quais são os limites do perito, e traz também lá no artigo 473
o que deve conter no laudo pericial. Então, lá no laudo pericial, o que deve conter? Aí, tanto faz se é laudo de insalubridade, se é laudo de periculosidade, se é laudo acidentário, é o laudo para a justiça. Então, o que ele tem que ter? Primeiro, o objeto da perícia. Então, você tem que dizer, olha, determinar a ação, data de audiência para avaliação da apurada, da alegada insalubridade, da alegada periculosidade, enfim, o objeto. Por que você está fazendo aquele laudo? Aí você vem com um meio, que é a análise técnica. Então, você vai descrever ali qual foi a análise técnica ou científica realizada por você, perito. Tá? Depois, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área de conhecimento. O que quer dizer com isso aqui, Julião? Eu vou fazer minha análise de insalubridade de acordo com o que eu acho que está certo. Tá? Então, eu não vou olhar EPI. Para mim, EPI não serve. Tá? Isso é o predominantemente aceito pelos especialistas da área? Não é. Tá? Então, você não pode sair do normal ali, do que a gente sabe de segurança e começar a partir para o objeto pessoal, né? Pela sua opinião exclusiva. Então, o item 3 lá do artigo 473, ele deixa claro para você que você tem que seguir a metodologia predominantemente aceita. Quando nós estamos falando de avaliação de ruído, qual é a metodologia predominantemente aceita no meio da segurança do trabalho? Pode escrever nos comentários aqui, pessoal. Tá? O que vocês acham? E o item 4, lá do artigo 473, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público, caso tenha. Tá? Então, é responder o quesito. O quesito foi feito, ele tem que ser respondido. Certo? E o parágrafo 1º desse artigo 473 fala: no laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e em coerência lógica. Tá? Então, o que é coerência lógica? Começo, meio e fim. Tem uma coerência no seu laudo, certo? Indicando como ele alcançou essas conclusões. Então, você vai dizer, olha, esteve exposto ao agente físico ruído acima dos limites de tolerância. Ok, faz jus ao adicional de periculosidade, certo? Essa foi a conclusão. Se você não fez a análise técnica do agente ruído no corpo do laudo, você deixou um buraco. Então, não tem coerência o seu laudo. Ou então você coloca lá no corpo do seu laudo que a avaliação de ruído está abaixo do limite de tolerância e a sua conclusão, você falou que é insalubre, porque não tinha EPI, por exemplo. Peraí, não, entendeu? Então, essa é a conclusão, né, que o juiz, né, que precisa ter, essa coerência. Então, observem que, tanto lá na NR15, no anexo 3, quanto no anexo 8, quanto no artigo 473 do Código de Processo Civil, ele vem dizendo, né, interpretando essa questão da coerência lógica. Então, que volto a reforçar, é o objetivo, né, o início, a introdução, o meio e o fim. Então, se você perguntar, Tiago, o que tem que ter num laudo pericial de insalubridade? Tem que ter começo, meio e fim. Certo? Tiago, um ponto importante que eu gostaria de reforçar é o seguinte. Além de ter essas informações, não basta ter só as informações, mas é importante organizar isso, gente. Exato. Tem laudo que a gente pega, que tem todas as informações, mas, pelo amor de Deus, é uma zona, desculpa a palavra, mas é isso, é uma bagunça. Entendeu? Gente, é coisa básica, é um Word, né? Estamos falando de Word, né? Word, cara, é coisa básica, né? Por mais que não precisa fazer curso de Word, não, mas tem um bom senso, né? Negrita o subtítulo, né? Faz um negócio bacaninha ali, separa o texto, dá um enter, né? Cara, meu Deus, assim, cada coisa que a gente vê, pessoal. Então, às vezes, o cara, ele entende muito do assunto, né? Entende de NR15, NR16, de retificação de PPP, de etc e tal, né? Enfim, vários são os tipos de perícias, né? Inclusive, a gente fala sobre isso lá no curso. Mas na hora de transcrever o seu laudo, pelo amor de Deus, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Muita atenção. Precisa realmente dar aquela perfumada mesmo, aquela perfumaria, né? Isso. Facilita. Se para nós, assistentes técnicos, né? É complicado você ler um laudo de um perito que não escreve muito bem, ou o contrário também, né, Tiagão? Nós somos, né, peritos, a gente está lendo um laudo ali, um parecer de um assistente que está tudo bagunçado também, quer dizer, imagina isso chegando lá para o juiz, imagina isso chegando lá para o advogado, para o seu cliente, então pega mal, né? Então tem que ter um pouco de atenção aí, de bom senso referente a esse assunto, né? O Guidoval fez uma pergunta aqui, eu acho que tem outras para cima também, Júlio.
Temos outras perguntas também. Qual a melhor ordem dos quesitos no laudo, na visão de vocês? Bom, eu vou falar do meu laudo, tá? Eu coloco na ordem que eles foram colocados nos autos. Então, geralmente, quando tem quesitos do juízo, ele já coloca na ata de audiência. Então, são os primeiros que eu respondo. Depois, quem protocolou primeiro? Se foi a reclamada, para seguir só aquela sequência. Mas é coisa mesmo de quem tem toque, né? O que importa é que você responda todos. Sim. Agora, você me pergunta, Thiago, mas você coloca os quesitos no começo, no meio ou no fim do seu laudo, tá? Eu coloco do meio para o fim. Então, eu venho com a introdução da perícia, o que foi a perícia, o objeto, tudo certinho, as descrições das atividades, descrição do ambiente, a análise de cada um dos agentes, então passo por ruído, calor, vibração, tal. Se tiver periculosidade, eu entro depois com a questão da periculosidade. Quando eu fecho a análise de todos os agentes ambientais, eu entro com as respostas aos quesitos. Depois das respostas aos quesitos, eu entro com a conclusão. Por que eu não coloco a conclusão antes da resposta aos quesitos? Porque eu entendo que a conclusão não tem que ter mais nada depois. Concluiu o laudo, terminou. Tá? Dali para baixo, morreu Maria. Então, eu deixo a conclusão por último. Então, eu coloco os quesitos após a análise técnica e antes da conclusão. Mas Exatamente. Pessoal, reforçando aqui, a Laís colocou um comentário aí, ó. E juiz lê parecer técnico dos assistentes, hein? Ela deu uma risada. Por quê? Ela estava na aula ao vivo ontem, né? Na mentoria ao vivo que nós fizemos com o juiz do trabalho, e ele foi muito claro referente a esse assunto, tá? Ele comentou, falou, olha, é importante sim, parecer técnico, o assistente técnico emita o seu parecer, isso é importante. E ele, inclusive, citou que ele lê. Agora, todos os profissionais, todos os juízes são iguais, todos os engenheiros são iguais, todos os técnicos de segurança são iguais? Não. Todos os engenheiros, todos os peritos, todos os assistentes, todos os técnicos, etc., escrevem bem um laudo, um documento, etc.? Não, né? Então, da mesma forma, também é um juiz, tá, gente? Agora não pode generalizar. Ah, juiz nenhum leu o parecer técnico do assistente. Cuidado, né, gente? Cuidado. Isso vai depender muito da região que você está atuando, tá? Então, a Laís e mais várias pessoas que estavam na mentoria de ontem ouviram isso diretamente de um juiz, tá certo, pessoal? Exato. Vamos lá. Tiago comentou, né? Eu respondo os quesitos do juiz, se tiver, depois reclamante, reclamado. Exatamente, é isso aí. Tá? Isso aí. E meu pensamento também, viu, Tiago, xará aí do Límido, meu pensamento também é da mesma forma. Geralmente eu deixo os quesitos ali para o final, né? Faço toda a parte técnica ali, informações, enfim, mas para o final venho respondendo aos quesitos, né? O que mais nós temos aqui? A Rita colocou. A Rita, inclusive, se eu não me engano, é aluna nossa do curso de perícia, né, Rita, da turma 7, se não estiver muito enganado. A lógica para a elaboração do laudo é muito boa, porém tem juiz que só quer a conclusão e não se importa muito com o desenvolvimento. É triste. Rita, eu comentei sobre isso com quem foi que eu estava comentando essa semana. Eu comentei com alguém sobre isso. De fato, creio eu, tá? Quando o juiz ele pega o laudo pericial, ele vai lá na conclusão, porque, né, para quem já viu aí como é que é as audiências, né, é uma atrás da outra, gente. É uma audiência atrás da outra, né? Tanto presencial quanto online agora, né? Então, creio eu que ele vai lá na conclusão e verifica as conclusões. Se houver uma impugnação e tal, etc., né, muito questionamento, talvez o perito veja o interior, né, o teor do documento, melhor dizendo. Agora sim, Rita, uma coisa que eu comentei nessa semana, acho que foi com o Plácido que eu comentei sobre isso. Não sei se ele está aí. Agora há pouco ele deu um alô aí, viu, Tiagão? A parte interna do documento, né, todo o desenvolvimento do documento, você tem que ter cuidado, né, o perito tem que ter cuidado, para ele não dar, às vezes, ali, né, deixar escapar alguma informação, ou deixar de colocar, melhor dizendo, deixar de colocar uma informação que seja importante para depois seu laudo ser impugnado. Então, em alguns casos, você faz esse laudo, nem é, entre aspas, né, nem para o juiz, mas é para a parte, né, as partes, seja ela reclamante ou reclamada, fala, olha, legal, ficou bem feito aqui, vai impugnar? Vai emitir parecer de impugnação, é claro, mas os argumentos que você coloca no seu laudo tem que estar bem explicativos, justamente para não ter esse problema de impugnação. Pelo menos é o meu pensamento, Tiagão, fica à vontade para se manifestar. Não, é isso mesmo. Agora, você quer saber se realmente o juiz está lendo ou não o seu laudo? Leia a sentença dele. Eu até recomendo muito que as pessoas não fiquem lendo, né? Os peritos não fiquem lendo as sentenças,
porque sai muito, às vezes, o juiz nem sempre acata, né, o que você quer. Tem gente que fica frustrado com isso, mas fica tranquilo, é normal, tá? Agora, é muito bom, esse dia atrás eu peguei uma sentença que na hora que o juiz foi falar do adicional de insalubridade, ele gastou mais ou menos umas 4 páginas da sentença dele, tecendo comentários sobre o laudo. Isso é muito interessante, né? O senhor perito observou muito bem esse item ao citar tal coisa, né? Em tal análise de tal agente frisou isso. Enfim, o cara leu, tá? O cara leu e discorreu muito bem sobre o meu laudo, que eu falei assim, nossa, eu não faria uma análise do meu laudo dessa forma. Então, ele fez todos os detalhes, e isso é muito bom, porque quando você tem um laudo bem feito, que o juiz gosta, o que ele pode fazer? Isso não é via de regra, tá? Mas o que ele pode fazer? Pode pesar a mão no honorário. Fala, nossa, ficou muito bem feito esse laudo. Realmente a gente viu que esse laudo aqui deu trabalho para o perito. Vou colocar aqui um honorário maior para ele. Tá? Quem sabe, vou pagar o que ele pediu. Tá? Então, é bom você fazer o laudo pensando sim que ele vai fazer a leitura e seguindo tudo isso que o Júlio falou. João Paulo tem uma pergunta, né? Engenheiro de segurança que for funcionário público, pode fazer perícia pela justiça? Vai depender de aonde você é funcionário público, tá? Qual é o regime que está no seu estatuto? Pode ser que seja permitido, pode ser que não, tá? Então, tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Eu sou funcionário público do Exército. Poxa, você tem lá uma série de regras que você não pode fazer, tá? Não, eu sou funcionário público da educação, então já não tem essa limitação. Então, verifique no estatuto do servidor, né, da instituição onde você trabalha, tá bom? O Jacques Perfeito, perguntou... Thiago. Tem uma outra pergunta aqui do Edmar Almeida. Quanto o perito ganha na perícia de insalubridade? Inclusive, nós temos no Clube da Perícia, viu, Edmar? Nós temos uma aula que a gente fala sobre esse assunto nos detalhes, tá? Pessoal, nós vamos tirar aqui a legenda que está passando sobre o sorteio, que nós já fechamos aqui, né? O tempo para poder passar o nome, e-mail e tal. Então, nós fizemos uma aula sobre isso, tá? Quanto ganha um perito, um assistente técnico, inclusive como faz para você, né, definir os seus honorários periciais, tá? Exato. Mas respondendo a sua pergunta, no mínimo, Edmar, um perito, ele ganha no mínimo R$1.000, tá? Principalmente quando o reclamante ele é beneficiário da justiça gratuita, aí tem a questão da sucumbência, enfim, existem algumas questões, mas no mínimo é 1.000, tá? Daí para mais, tá? Tem gente que fala assim, não, agora é só R$1.000. Não é só R$1.000, né? Inclusive, temos alguns exemplos aí, né? Não sei se vale a pena citar, Tiagão, questão de valores, enfim, mas a ideia não é essa. Mas existem sim, tá, pessoal? Honorários periciais aí de 3.000, de 2.000, de 2.500, de 4.000. Que seja 1.000 para você fazer uma perícia que vai durar ali 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas que seja, pessoal, R$1.000 tá ruim para uma perícia, né? Se você faz 8, 9, 10 perícias, vai ganhar aí seus R$10.000 por mês, tá ruim. Tem engenheiro de segurança aí, trabalha, né, com formado, ganhando nem 4.000, galera, né? Então, a gente sabe disso, tá? É claro que no começo é um pouco mais difícil, mas com o passar do tempo a coisa vai melhorando. Inclusive, né, nas minhas redes sociais, hoje eu falei sobre isso, né, sobre aquela famosa bola de neve, né, Tiagão? Que ela pode ser uma bolinha de neve, ela pode ser uma média, pode ser grande, vai depender de quem? Vai depender do profissional, do perito, né? Quantas perícias que vai conseguir realizar, enfim. Se ele pega uma perícia coletiva, por exemplo, como aquele colega lá, que ganhou R$80.000 numa perícia coletiva, perícia de 6, 7 diligências periciais, R$80.000, sendo que 40.000 estava no bolso dele antes de começar as perícias. Então, às vezes, você, né, dá uma... Não é todo dia, né, pessoal? Mas às vezes você dá uma sorte aí de pegar uma perícia coletiva também. Enfim, é mais ou menos por aí, tá? Temos mais perguntas, Thiagão? Tem sim, pode descer que tem bastante pergunta aí. O horário aí, já identificou? A ordem, deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem mais alguma aqui. A Rita, às 20h10, falou da conclusão, ok, nós já respondemos. Sim. Eu acho que não. Pergunta da André, acabou de chegar aí, ó. Precisa ser higienista ocupacional, Tiagão? Não, você não precisa ser higienista, tá? Você precisa de formação ser engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Nós estamos falando de insalubridade, tá? Então, agora, preciso conhecer os equipamentos? Com certeza. Preciso saber fazer uma avaliação ambiental? Lógico,
tá? Precisa entender o que é um agente ambiental, a fase de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle? Sim. Então, eu recomendo que você se prepare. Ah, mas eu vou fazer uma pós-graduação em higiene ocupacional? Não, você pode fazer um curso, entendeu? Você pode estudar, ser autodidata, buscar livros e ler, se inteirar, tranquilo, certo? O que você não pode é não dar conta de fazer uma avaliação de ruído numa perícia que você foi nomeado porque você não sabe operar um equipamento, tá? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. O André Amélio fez uma pergunta também, Júlio, às 8h17, por ele dar uma explanada quanto ao envolvimento do laudo de insalubridade com o direito de aposentadoria especial. Muito boa essa pergunta aqui, tá? A gente confunde muito, tem muita gente que confunde o O com um copo, tá? Aposentadoria especial, decreto 3.048 de 99 e as suas instruções normativas. Desculpa, suas instruções normativas, com foco na IN 77, tá? Insalubridade NR15. Não misturem, pessoal. Você pode ter uma situação que é insalubre e que não gere aposentadoria. Você pode ter uma situação que gera aposentadoria e que não é insalubre, tá? Na grande maioria das vezes, o próprio decreto 3.048 remete aos limites de tolerância da legislação trabalhista, tá? Para quem acompanha, gente, a evolução aí das normas, sabe que tudo começou, tudo junto, tá? Lá no MPAS, né? Ministério da Previdência, lá antigamente mesmo. Depois separou o Ministério da Previdência com o Ministério do Trabalho, cada um começou a legislar, e hoje a tendência é juntar, me parece que juntou tudo de novo aí na Secretaria do Ministério da Economia, né? Mas as legislações ainda são separadas. Tá? Então, se você estiver fazendo um laudo de insalubridade, você vai focar na NR15. Se você estiver fazendo um laudo de aposentadoria especial, você vai focar no decreto 3.048 e que, em alguns momentos, você vai precisar da NR15 para definir limites de tolerância, por exemplo, certo? Mas não tem a relação direta à insalubridade, não é porque é insalubre que gera aposentadoria. Um exemplo claro, Júlio, a atividade para gerar aposentadoria tem que ser, primeiro, habitual e permanente, não ocasional ou intermitente, a exposição, e tem que ser indissociável ao trabalho. Tá? Então, para insalubridade já não tem esse quesito. Às vezes você tem uma atividade intermitente que é insalubre. Então, você pode ter uma atividade que seja insalubre, mas que não seja geradora de aposentadoria. Então, tem que ter análises diferentes. Tá? E, Tiagão, sou muito tranquilo para falar isso, né? Na época que eu atuava lá como técnico de segurança, alguns anos atrás, eu imaginava que se a pessoa tem direito à insalubridade, está exposta a algum agente insalubre, automaticamente já dá aposentadoria especial. E, cara, é incrível, muitos profissionais acham isso, tá? Muitos profissionais acham isso, então é importante separar bem as coisas aí, né? O Eric fez um comentário aqui bacana. Eric, grande abraço aí, aluno nosso da turma número 7. O cara aqui, sabe, Tiagão, quem quiser? É o cara que faz perícia na lancha, né? Tem gente que faz perícia. Você viu um post que eu coloquei semana passada? Me enfiei numa usina de cana. Meu carro tá fedendo melaço até hoje. Né? O dele faz perícia em lancha no mar. Eric, você tá enrolado, viu, Eric? Você foi falar isso para nós, cara. O cara faz perícia, gente, em Morro de São Paulo. Para quem não sabe o que é Morro de São Paulo, bota no Google depois. Morro de São Paulo. É um lugar espetacular, uma ilha maravilhosa. Já fui lá uma vez, pretendo voltar. Nossa, é linda. O cara faz perícia em Morro de São Paulo. Vocês estão de sacanagem, mas vamos lá. O Eric colocou aí, ó, perito. Mas por que ele faz perícia em Morro de São Paulo? Conta disso aqui, capaz, ó. Perito que entrega um laudo bem embasado, cumpre com todos os prazos, como de entrega de laudo e resposta aos quesitos complementares, se destacam. Tá, pessoal? Então tá aí a dica, né? Perito, já tá atuando aí na área há algum tempo, né? Lá na Bahia. Show de bola. A Rita fez um comentário também, me senti importante quando o ministro do TST citou parte do meu laudo. Olha que bacana. Ótimo, isso é ótimo quando acontece, legal, exatamente. Né? Isso é sinal, Rita, que a gente está no caminho certo. Tá? Se ele citou, é claro, falando bem, né? Que pode ser que ele cite falando mal, mas não é o seu caso, tenho certeza disso, não é o nosso caso também. Então, é sinal que você está no caminho certo e que está fazendo isso mesmo, é isso mesmo. Tá aí, ó, ontem eu fiz uma perícia de R$ 2.500 que durou 40 minutos. Bom demais, olha só que maravilha. Isso aí. Pergunta do Eurides, esclarecendo para os amigos, precisa de curso superior para ser um perito? Eurides, sim, tá, isso está lá no NCPC.
Lembrando que nós estamos falando de segurança do trabalho, tá, pessoal? Existem perícias para tudo, para administrador, o contador, o engenheiro civil, o engenheiro eletricista e por aí vai, tá? Para as perícias, né, de saúde e segurança do trabalho, perito, engenheiro de segurança, médico do trabalho, o fisioterapeuta e ergonomista também fazem perícias de ergonomia. E o tecnólogo, aí é uma briga, né, gente? O que a gente sempre fala, né? Vai atrás do seu respectivo conselho, tá? Existe uma briga aí, né, mais é política do que normativa, né, Tiagão? Então, vai atrás do seu respectivo conselho, tá? Para que seja possível esse tipo de realização de perícias através de um tecnólogo em segurança do trabalho, tá, pessoal? Bom, vamos lá para o sorteio, Tiagão? Tem mais alguma dúvida aí? Mais perguntas? Tem uma, sim, aqui da Rita, às 8h23. Tem uma lista de decreto do INSS que determina o que dá aposentadoria especial ou não, correto? Correto. É o decreto 3.048, de 1999, com as suas revisões. Teve um decreto agora de 2020, que fez umas modificações nesse decreto, 3.048, mas é ele que está vigente, tá? Então, é ele que vai determinar ali o que gera aposentadoria especial ou não. Tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Éder, Thiago, eu gostaria de responder essa aqui, ó. Grande Éder, um abraço também, tá sempre ligado aí, me acompanha a gente há algum tempo, né? Nós podemos, né, realizar uma perícia sem ter o curso de perícia? Preste atenção, gente. Pode, tá? Se você é engenheiro de segurança do trabalho, se você é médico do trabalho, ou ergonomista, fisioterapeuta para as perícias de ergonomia, pode. Você não precisa ter o curso do Júlio Thiago, por exemplo, para poder atuar como perito ou até mesmo como assistente técnico, tá? O assistente técnico, inclusive, né, pode ser o tecnólogo, o técnico de segurança, o engenheiro, o médico, o fisioterapeuta e tal, ou até mesmo algum outro profissional que tenha conhecimento na área de SST, mas geralmente são esses profissionais, né, pessoal? Então, que isso precisa ficar muito claro. Pô, João, mas você tá remando contra vocês. Não, a gente precisa ser, né, tem que ser claros, né? Tem cuidado com quem vende, olha, para você ser perito, você tem que fazer o meu curso e tal. Não, vocês não precisam fazer o curso do Júlio Thiago e o curso de ninguém. A grande pergunta é, você está preparado com o curso, com a pós-graduação que você fez lá? Você está preparado para atuar como perito? Você, técnico de segurança, ou até mesmo engenheiro de segurança, né, você, ou tecnólogo em segurança, você está preparado para atuar como assistente técnico? Se você respondeu que sim, toca o bet e vai embora, vai fundo, chega, vai fazer perícia, vai fazer assistência e vai ganhar sua grana, né? Mas se a sua resposta, de repente, foi não, então aí realmente você precisa, né, de um estudo complementar, um conhecimento complementar, porque isso não é muito claro, pelo menos no meu curso técnico de segurança, na minha pós-graduação, e na do Thiago também, que já falou isso outras vezes, isso não foi muito claro. E eu não saí da minha pós-graduação pronto para ser perito de forma alguma. De forma Exatamente. alguma. É isso aí, Júlio. Falou tudo. E para quem, então, já falando do curso de perícia, né, para quem, de repente, tem interesse, né, em fazer esse curso, né, o nosso curso chama Formação de Peritos Judiciais e Assistentes Técnicos em SST. Quando é que vai ter, Júlio? Hoje 3 pessoas me perguntaram, né? Não temos datas definidas ainda, tá, pessoal? Não temos essa data definida. Mas, como a gente faz em todas as turmas, né, Tiagão? Para quem tiver interesse, né, em participar desse curso, entra na nossa lista de espera, porque a gente entra em contato com vocês, né, com as pessoas que estão nessa lista de espera, para poder oferecer uma condição diferenciada de quem não está. Isso acontece em todas as turmas, tá? Isso aconteceu na turma 7 agora, isso acontece em outras turmas também, tá bom, pessoal? Exatamente. Como que eu consigo essa informação? Tá aqui na tela, cursopericia.com, tá? Fácil até de decorar, né? cursopericia.com. Basta vocês entrarem nessa página, lá tem todas as informações do curso, exceto valores, eu já estou adiantando aqui, exceto valores, tá? Tem gente que entra para ver valor, gente. Quem está atrás de preço, vai atrás de preço em outro lugar. Desculpa falar, assim, não tô querendo ser irônico, não. Mas quem está afim apenas de preço, o nosso curso não é para esse profissional. Porque você vai encontrar, né, cursos mais baratos, não tenha dúvida nenhuma, tá? Agora, se você está atrás de realmente de conhecimento, adquirir conhecimento para atuar como perito ou como assistente técnico, vem junto com a gente, vem junto com
250, quantos, tá, Tiagão? Já até perdi 200 e tantos alunos, né, que já fizeram nosso curso, né, e podem perguntar à vontade, inclusive que tem vários alunos, né, se tiver algum aluno aqui que de repente achou ruim, fica à vontade de se manifestar, mas não é o que a gente vem vendo por aí, graças a Deus e graças ao nosso trabalho, que a gente trabalha muito sim para trazer um conteúdo bacana para a galera, certo, Tiagão? Exatamente. Tá aparecendo a tela. Tiago, tem algumas pessoas perguntando aqui sobre o curso. Vamos só explicar aqui rapidinho. Okay. O Magnovotora colocou aqui, né, como que faz. Então, acessa o site, esse site cursopericia.com. Acessando esse site, tem um botão lá, entrar para a lista de espera. Então, você clica ali, você vai cadastrar lá o seu nome, e-mail, talvez telefone também, e pronto, e confirma, tá? E fica atento, então, ao seu e-mail, né, continue nos acompanhando nas redes sociais. Quando a gente for abrir a nova turma, a gente vai divulgar amplamente nas nossas redes sociais, vai encaminhar um e-mail para você, tá? Então, fique sempre atento a isso, tá? Horário do curso, Edmar, é você quem faz, tá? O curso ele é online, ele é praticamente, né, todas as aulas são gravadas, grande parte do curso as aulas são gravadas, mas nós também fazemos encontros ao vivo, tá? No mínimo, são 7 encontros comigo e com o Tiago, e mais 5 encontros com mentorias exclusivas, tá? Isso é o que nós temos até hoje. E para a próxima turma, talvez aumente mais uma mentoria. Carga horária, por exemplo, já aumentou, né, Tiagão? Nós já fizemos mais aulas aí, né, de lá para cá. Semana passada fizemos mais uma aula adicional, vai entrar para os alunos já agora. Então, assim, a gente está sempre procurando melhorar o nosso curso, tá? O curso fica disponível por 1 ano, você pode assistir ele quantas vezes você quiser, tá certo? E você define o melhor dia, o horário, o local para você fazer esse curso, uma vez que ele é online, tá? Então você não precisa gastar com hotel, você não precisa gastar com deslocamento, com refeição, né? Antigamente você tinha esses custos aí, hoje em dia com o digital aí que veio para ficar, cortou esses custos, né, Tiagão? Exatamente. E se você fosse fazer esse curso nosso presencial, era no mínimo 1 semana e meia de curso, né, com conteúdo de hoje. Tá? Então, se você pegar do primeira aula até a última, 8 horas por dia, você vai gastar 1 semana e meia para poder assistir a aula toda. Então, ficaria muito caro se a gente fizesse ele presencial. Exato. Tem uma pergunta do André, para a gente fechar as perguntas e a gente aí para o sorteio do calçado. O problema de fazer o curso de HO é a falta de equipamentos para se manter atualizados, devido à falta de prática. Tem alguma dica para evitar tal situação? Temos também uma solução para isso, André. E esse seu questionamento, ele é muito, muito interessante, né, Tiago? Que isso partiu dos alunos, né? Conta para ele aí, a boa nova. A gente tem um curso, né, de instrumentação para higiene ocupacional, que era uma demanda, veio dos primeiros alunos do curso de perícia, falaram, nossa, vocês falaram muito de NR15 lá dos anexos, mas a gente tem dificuldade em executar esses anexos. Então, a gente fez um curso de prática, tá? Um curso onde você vai ver ali como que liga, como que calibra, como que baixa o resultado, como que você vai interpretar o resultado de cada um dos agentes, né, passíveis de mensuração. Então, lá o anexo 1, o anexo 3, tá? O anexo 8, né? Então, eu falei de ruído, calor, vibração, os agentes químicos, tá? Então, a gente faz toda uma videoaulas teóricas e práticas mostrando como que operaciona. Então, isso é bom para você, cara, eu não tenho equipamento ainda. Beleza, você vai assistir a aula, você vai relembrando, tá? Agora, poxa, mas eu precisava pôr a mão na massa mesmo, apertar os botõezinhos ali, como é que eu vou resolver esse problema se eu não tenho equipamento? André, eu não sei onde você mora, mas na maioria das cidades existem empresas de consultoria que você pode ir lá e falar, olha, eu quero aprender a mexer nos equipamentos, vamos fazer uma parceria? Se tiver algum trabalho de avaliação ambiental, deixa eu ir, não te cobro nada, ou te cobro um valor pequeno, enfim, consegue ali reduzir ali alguma coisa, né? São dicas que você pode aproveitar para pegar, ou procura um perito, procura um amigo que já tem o equipamento, que você vai sempre ali manuseando. E tem vários vídeos na internet também que você consegue buscar esse conteúdo, certo? Beleza, Tiagão? Mais uma para a conta? Muito obrigado, mais uma. Valeu, gente. Obrigado mesmo pela participação de vocês aí. 109 pessoas, 110, alguma coisa. Que beleza, ótimo, maravilha. Espero esse mesmo número ou mais na nossa próxima quinta. Domingo tem o Júlio de novo, Domingão da Prevenção. Então, agora ele é exclusivo, não tem o Faustão mais, agora é só o Júlio que domina o Domingão. Ai, boa. Com Deus.